dela, pastor Lama lá na Bali, e ela do Pilates. Glória a Deus, tem prosperado bastante, né? Jesus é bom. Vamos marcar nossa consulta também, né, Emerson? A gente enjeitar nossa coluna. Está tudo empenado. Jesus, estenda as suas mãos. Espírito Santo, aqui está a tua filha, Pai. Ela é instrumento da tua graça. Usa ela mais uma vez, para a honra e glória do teu santo nome. Que através, ó Pai, daquilo que tu já ministraste no coração dela, possamos ser ministrados e direcionados em ti. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Curvem as suas cabeças, vamos orar mais um pouquinho. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor, o povo que tu escolhestes. Obrigada, Senhor, porque ouvimos a tua voz, Senhor, e estamos aqui esta noite porque recebemos o teu convite, o convite do teu Espírito Santo, para estarmos aqui, Senhor, reunidos, nos alegrando, louvando e bendizendo o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, com os meus irmãos, recebendo, Senhor, da tua palavra, para nos fortalecer e te esperar até aquele grande dia, Senhor, porque esta é a nossa esperança. E é em nome de Jesus que eu te agradeço, Deus, por mais este momento. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode desligar esse ventilador, por favor? Obrigada. O tema da mensagem de hoje é um vaso novo. Amém? Vamos ler lá no livro de Atos, capítulo 26, na versão NVI, do versículo 15 e 16. Atos 26, versículo 15, que diz assim: Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Amém? Quando eu estava meditando nessa palavra e escrevendo, né, fazendo essa ministração, no final eu perguntei assim para o Senhor: Senhor, mas por que uma ministração tão rápida? Mas está tão curtinha, Senhor. E na mesma hora, porque Deus, Ele é assim, né? Ele é do já, Ele é o Deus do já. Ele respondeu assim para mim: filha, lembra do meu servo Jonas, que pregou para Nínive uma frase que só tinha 7 palavras. E aí eu descansei o meu coração. Eu disse: Senhor, então vai ser dito exatamente assim como o Senhor me ordenou. Amém? Então vamos lá. Pode apagar as luzes, por favor. Então esse versículo, essa passagem, nós, né, a igreja, nós já sabemos de quem a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. De quem ele era antes e o que ele se tornou depois do encontro verdadeiro dele com Jesus Cristo. Para quem ainda não sabe, Saulo, ele era um perseguidor de cristão. Ele era um assassino de cristão. A primeira vez que aparece o nome de Saulo na Bíblia já é durante o apedrejamento de Estevão. A primeira vez que o nome de Saulo aparece na Bíblia é já durante o apedrejamento de Estevão. Vejam só. Então, o ministério de Saulo era um ministério assassino. Saulo era o terror dos crentes. Mas nesse encontro, Jesus pegou Saulo, quebrou ele todinho e transformou ele agora em Paulo. E ordena que Paulo leve a todas as nações, ou seja, ele tinha uma ordenança para levar o evangelho aos gentios. E Paulo cumpre todo o propósito que Deus ordenou para ele. Paulo, ele deu a vida dele
por esse evangelho. Então aquele Saulo perseguidor se transforma no Paulo pregador, um homem que escreveu várias cartas do Novo Testamento, não é mesmo? Um homem que, por causa dele hoje, por causa do testemunho dele, hoje eu e vocês estamos aqui. Amém? Então Jesus tem um propósito de vida em cada vida. O Senhor, Ele tem um propósito de vida na minha vida. Ele tem um propósito de vida na vida de cada um que entrou por essas portas hoje. E tem um propósito de vida naqueles que estão em casa, nos assistindo através das redes sociais. E um dos principais propósitos de Jesus é a santificação. Porque Deus, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Mas como ninguém consegue ser santo sem ser salvo, Deus, Ele preparou o seu Filho e nos entregou o seu Filho ao mundo para que nele possamos, para que em Jesus nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. E o preço dessa salvação foi pago lá na cruz do Calvário. Amém? Então agora Deus te dá, hoje, a partir disso, Deus nos dá a fé suficiente para que nós possamos crer no Filho de Deus e confessar Ele com a nossa boca e com o nosso coração, crendo que Jesus Cristo é o nosso Redentor, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e fora dele não há salvação. Então, Jesus, Ele nos dá o seu Filho, nós aceitamos Ele, é nos dado o Espírito Santo e é a partir daí que nós começamos o processo da caminhada e os processos da santificação. É a partir desse momento que nós começamos o processo de santidade. E o responsável por este processo, por esta caminhada, o responsável por isso na minha e na tua vida, é o Espírito Santo do Senhor. Amém? É Ele quem nos faz um vaso novo. E nesta caminhada, nós devemos usar toda a nossa diligência. Nós devemos usar todo o nosso esforço em busca dessa santidade, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz que sem a santidade não veremos a face do Senhor. Então o Espírito Santo, ele caminha, conosco, ele caminha em nossa direção, batendo em nossa porta, para ouvirmos a voz dele e permitirmos a entrada dele em nossa vida, para que Ele possa nos conduzir e possa colocar a nossa casa no lugar. É Ele quem nos conduz nesse processo de santificação. Então, como Ele passeia na minha vida e como Ele passeia na tua vida, nós vamos ver Jesus passeando e passando na vida dos nossos irmãos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus Cristo, Ele está passeando pela orla do mar da Galileia. E ali Ele vê 4 pescadores. 2 em um primeiro momento e depois 2 em um segundo momento. Ele vê Simão e André e depois Ele vê Tiago e João. E quando Ele passa e vê aqueles homens lançando suas redes ao mar, Ele não fala muita coisa não. Jesus Cristo, Ele diz assim: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente, meus irmãos, ao ouvir aquela voz, os 4 pescadores largam aquelas redes e seguem a Jesus. Imediatamente eles param de fazer o que estão fazendo e seguem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente para assim para pensar e para questionar:
Se eles eram pescadores e estavam ali com seus barcos, então eles investiram naquela profissão. Eles investiram em barcos, eles investiram em materiais de pesca, não é isso? E era dali que eles tiravam o seu sustento, e era daquela pescaria, daquela pesca, daquela profissão, através daqueles instrumentos, daquele barco, que eles tiravam o sustento de suas famílias, né? Então, nós podemos considerar que ali eles eram, vamos dizer assim, tipo microempresários, era o emprego deles, mas eles não consideraram nada disso. Eles ouviram a voz do mestre e seguiram-no imediatamente. E a gente pergunta, que voz é essa? Que voz é essa que entra pela nossa tuba auditiva e penetra no mais profundo do nosso coração, fazendo uma transformação de dentro para fora? Que voz é essa? Essa é a voz do Verbo que se tornou carne. Essa é a voz que penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa é a voz que atravessa as juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. E essa voz, meus irmãos, na minha vida, na vida desses nossos irmãos, na vida dos pescadores, na vida de Saulo, na vida de vocês, de vários de vocês que estão aqui, na vida dos que estão em casa, essa voz foi irresistível. Eu me lembro que quando eu estava sendo evangelizada por uma grande amiga minha, o nome dela é Juliana, eu fiz uma pergunta justamente nessa passagem dos pescadores, ela me falando, me evangelizando nessa passagem, e eu fiz uma pergunta para ela, e eu disse assim, Ju, será que se Jesus passasse por mim naquela época e falasse, siga-me, eu acreditaria que ele era o Filho de Deus? A resposta dela ficou cravada no meu coração, porque não foi ela, foi o próprio Espírito quem me respondeu. Ele disse assim, você acreditaria sim, porque você creu sem ver. E hoje eu estou aqui, testemunhando isso. Amém? Então, sem eu ver o meu mestre, eu criei e me rendi aos pés da cruz. Imagina se eu e você tivéssemos a oportunidade de ter o visto passar, face a face, frente a frente. Com certeza, largaríamos as redes e seguiríamos o mestre. Amém? Mais uma vez, Jesus passa na vida de um pecador, lá no livro de Mateus, capítulo 9. E com uma palavrinha só, ele fala com esse homem. Essa passagem lá em Mateus, capítulo 9, fala de um coletor de impostos, chamado Mateus. Mateus era um homem solitário. Ninguém gostava de Mateus. Por quê? Porque Mateus era um cobrador de impostos. E Mateus era tido como um traidor da sua nação. Por quê? Porque Mateus, ele cobrava imposto dos judeus em favor de Roma. Então Mateus, ele era um pecador, ele era um homem odiado. Ele era um homem que amava o dinheiro. Ele traía a sua pátria por amor ao dinheiro. Então ele ficava ali atrás da sua mesa, num local estratégico, onde todos os judeus que passavam, ele pegava a sua canetinha, fazia soma, não tinha como escapar, porque ele se posicionava no lugar estratégico. E todo judeu que passava por ali tinha que prestar contas, e a caneta de Mateus, só fazendo os cálculos de quanto de imposto que aquele judeu ia pagar para Roma. Então, Jesus passando, olhando para Mateus, Jesus disse assim para Mateus, siga-me, somente isso. Jesus olhou para Mateus e disse, siga-me. Imediatamente, a voz que os pescadores ouviu, foi ouvida por Mateus. Mateus deixou tudo para trás, seguiu Jesus e escolheu o caminho da santidade. E se fez na vida de Mateus um vaso novo. Sabe por quê? Porque aquela caneta
que escrevia, que fazia a soma dos impostos para os judeus pagarem para Roma, agora se preparava para escrever o primeiro livro do Novo Testamento. E é nesse livro que Mateus, com a caneta que fazia soma para cobrar imposto, relata o valor que Jesus pagou na cruz pela minha vida e pela tua vida. Que vaso novo, meus irmãos, que vaso novo. Deus, Ele não chama ninguém pronto. Ninguém está pronto. Deus, Ele começa uma boa obra na minha e na tua vida. E Ele vai completar essa boa obra até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então, você vem como você está. Mas você não permanece mais como você está. Você não vai permanecer assim como você chegou. Você vai passar, a partir do momento que você ouve o siga-me, você vai entrar numa escola e vai passar por todos os conhecimentos. Você vai ser trabalhado. Você vai ser forjado. Você vai ser quebrado, você vai ser moldado pelo mestre, amém? Experimentando experiências que vai te aproximar cada vez mais do teu Senhor. Nessa escola você vai experimentar experiências que vai fazer você se tornar cada vez mais dependente da presença do teu mestre, cada vez mais dependente da orientação do Espírito Santo na tua vida. E sabe como é que Deus nos prepara? Abre no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é o oleiro. A partir do momento que você escutar o siga-me, deixar toda a tua história de pecado para trás e segui-lo, ele vai te transformar num vaso novo. E não é o caso do oleiro jogar aquele vaso fora, de forma alguma. Ele quebra, ele amassa, ele vai moldando, vai mexendo. Ele vai na pontinha dos dedos, usando o seu tato, removendo todas as impurezas. Ele vai removendo as pedrinhas, ele vai removendo a palha. Enfim, ele vai removendo tudo que tiver de imperfeito naquele vaso, para transformar esse vaso na mais perfeição, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, Jesus, ele que é o oleiro da minha e da tua vida, ele, a partir do teu sim, ele vai te quebrar, ele vai te moldar, ele vai tirar de você todas as impurezas, vai te refazer e vai te colocar como vaso de honra em suas mãos, porque existe um projeto de vida na tua vida, e é necessário que esse processo aconteça. Enfim, tudo que está causando imperfeição naquele vaso, ele vai amassando e vai fazendo tudo de novo conforme a sua vontade. Hoje, você pode ter entrado aqui como um vaso estragado.
Você pode ter entrado aqui com um vaso trincado, como um vaso sujo, cheio de poeira, mas você ainda está nas mãos do oleiro. O oleiro tem um propósito nesse material. Ele nunca vai pegar o vaso que ele recebe na palma das suas mãos, que está marcado nele, foi marcado lá na cruz, e vai jogar fora. Você é precioso, você é preciosa. Então ele vai te quebrar quantas vezes forem necessárias. Quebrou a primeira, não deu certo, quebra de novo, refaz. Não deu certo, quebra, até que você se torne um vaso de honra nas mãos do Senhor. Então você está nas mãos de Deus, que nunca joga. Guarda isso no teu coração. Deus, Ele nunca vai jogar a sua obra fora. Nunca vai jogar a sua obra fora. Amém? Ele não desiste de você. A sua vida pode até parecer que está, pastora, minha vida está desgovernada. Você pode até pensar que a sua vida está fora de controle, mas você está na roda, em movimento, na roda nas mãos do oleiro. Amém? Você pensa que está tudo perdido, mas você está naquela rodinha, sendo moldado nas mãos do oleiro. E no momento certo, você vai entender que é necessário passar por esse processo. É necessário passar pelo processo de santificação. É necessário ser moldado, ser quebrado, ser amassado, para que você se levante e seja levantado de uma forma nova, como um vaso novo, para que Deus possa te encher e através da tua vida você sair enchendo outros vasos. Amém, meus irmãos? Então, Deus tem um propósito de vida para cada um de nós, mas só que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque é necessário que o velho homem ele seja quebrado. É necessário que o velho homem seja forjado no sofrimento. Mas como assim, pastora, no sofrimento? É no sofrimento e nas lutas. Porque é assim na minha vida. É no sofrimento e nas lutas que nós fortalecemos os nossos músculos espirituais. É na fornalha. É na luta, é nas batalhas, é no sofrimento que nós fortalecemos a nossa fé. E é nesse processo que nós desenvolvemos dentro de nós a perseverança. E como eu falei que Deus mandou esse recado não é só palavra para você essa noite, iria ser uma palavra breve. Eu questionei ao Senhor, eu disse, mas Senhor, é somente isso? E o Senhor disse, é filha, porque foi com meu filho Jonas, e hoje é isso que eu tenho que entregar para a minha igreja. E vocês vão ficar de pé, amém? Porque nessa noite, Deus quer fazer de você um vaso novo. Se coloque à disposição do oleiro, se coloque à disposição do Espírito Santo, se coloque à disposição da roda do oleiro. Deixa ele te amassar, deixa ele te quebrar, deixa ele tirar de você todas as imperfeições, deixa ele tirar de você as pedrinhas, as palhas, deixa ele tirar de você tudo o que te afasta da presença dele. Amém? Então esta noite, a voz do Senhor para esta igreja é como ele falou para Mateus e é como ele falou para os pescadores. Levanta a mão, porque essa noite o Senhor diz para a igreja: Cristo é o tema. Siga-me. Amém, meus irmãos? Siga-me. Estejam sensíveis a este chamado. Siga-me. Esta é essa palavra. Esta é a palavra do Senhor para vocês essa noite. Amém? Glória a Deus. A ti eu vou clamar.